Bom dia, a paz do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, porque estamos aqui prontos para nos abastecer do pão, do maná dos céus, da palavra de Deus, que é a nossa fonte de vida e fonte de vida eterna. E no texto de hoje, nós vamos ver a carta que Paulo fala com a igreja de Éfesos, né? A carta aos Efésios, que é uma carta oração, né? E é o que a gente tem que estar buscando todos os dias, a todos os momentos, que é edificação da nossa fé, né? O que mais depositamos nossa busca, o que mais investimos do nosso tempo, o que mais colocamos de importante para nós como nossas coisas prioritárias aqui, nesse tempo e espaço que estamos tendo, né? Porque a nossa vida aqui nesse mundo é uma caminhada, uma jornada. Eu sempre digo, como falamos no vídeo de ontem, né? Eu tenho aqui como está relatado na Bíblia o livro de Êxodo, né? O povo de Deus na caminhada rumo a Canaã, né? Partiram do Egito e no deserto e caminhando para Canaã, a promessa de Deus aos seus, né? E nessa caminhada a gente vê lendo o livro de Êxodo que eles foram ensinados, foram trabalhados por Deus de forma a aprender. É como se fossem instruídos para quando chegasse a estar em Canaã, como viver, né? Como agradar ao Senhor. E aqui nós estamos tendo também essa caminhada, essa condução de Deus, né? Deus levanta assim os Moisés, os Josués, os Arão, e todos ali como líderes, né? A gente passa por situações que a gente sente a mão do Senhor sobre nós, nos preparando, nos conduzindo, não nos deixando desanimar, parar pelo caminho. Milagres acontecendo, sim, porque o mesmo Deus de ontem é o Deus de hoje. E a gente tem, sim, águas de Meribá, temos águas amargas, e a gente vai aprendendo que a nossa sede só é saciada na verdadeira fonte, que é o Senhor. Por isso estamos aqui. E aqui, hoje, vai falar justamente como foi ontem também, fé. Os nossos olhos vendo o invisível, né? Porque assim é o olhar da fé. Fé é o que não vemos, mas cremos, né? Vamos agradecer ao Senhor, que nunca falte gratidão no nosso coração por termos acordado, prova de que o ontem, quando entregamos a Ele e ao findar do dia, constatamos que Ele ouviu e respondeu quando nós colocamos diante do Senhor, como todos os dias fazemos, dele guardar o nosso dia, dele nos proteger, vir com todas as provisões necessárias, porque ele é o único que sabe do que vamos precisar, né, durante todo o dia. Hoje ele sabe o que vamos enfrentar, o que vamos necessitar, e ele supre. Oh Deus, nos renovamos diante de Ti com esse dia que está começando, Pai. Muito obrigada, Deus. Eu particularmente, até sentada aqui, pude ver, né, contemplar o eclipse da lua, uma lua de sangue vermelha, e agora ao amanhecer ela estava já misturada já com o clarão do dia. Tirei fotos e imagino que aí pela internet muitas fotos maravilhosas, né? Porque existem planetários, locais com
visões melhores, aparelhagem melhor, né? Muitas pessoas até microscópios, lunetas, dá para ver melhor. Eu tenho a minha visão muito restrita, né? Infelizmente, mas que coisa maravilhosa, né? Que obra do Senhor, e olhar a natureza à nossa volta, no mínimo, nos lembra do poder de Deus, né? Louvado seja o teu nome, Pai. A palavra hoje está em Efésios, essa carta tão especial de Paulo, preso, né? Por isso as cartas, as epístolas, mas provando a fé, né? Paulo é um dos grandes exemplos na Bíblia de homens que viveram pela fé, né? E o pastor está compartilhando aqui com a gente nesse devocional hoje. Ele está dizendo assim, ó: muitos motivos das nossas orações estão relacionados com o que vemos. Oramos a Deus por problemas com o carro, com um telhado vazando, com um encanamento estragado, ou pela necessidade de novas instalações na igreja. E tudo bem. Deveríamos mesmo orar por estas coisas. Mas quando Paulo falou com Deus a respeito dos cristãos em Éfeso, porque Éfeso é uma carta à oração, Paulo não mencionou necessidades físicas daquele povo. Em vez disso, pediu para que eles fossem capazes de ver e entender claramente a verdade de Deus. Pedia ao Senhor para dar àquelas pessoas sabedoria espiritual e discernimento em 3 áreas: a esperança para a qual haviam sido chamados, as riquezas de sua herança espiritual e o poder da ressurreição que habitava neles. Estes elementos invisíveis são significativos porque quanto melhor pudermos ver o invisível com os olhos da fé, o reino espiritual de Deus, melhor poderemos ver o mundo visível como realmente ele é. Compreender a nossa esperança de vida eterna e compreender a abundância das nossas riquezas em Jesus Cristo nos capacitará a manter a perspectiva adequada deste mundo visível. É verdade, né? Quanto mais o nosso foco tiver nas coisas do alto, nas coisas de Deus, como diz o Salmo 121, né? Que é de lá, olho para os montes, né? Para o alto, é de lá que nos vem o socorro. E quem que trazendo esse socorro a nós? Um Deus de poder, como a gente iniciou falando, né? E isso vai nos capacitar a manter a perspectiva adequada deste mundo invisível. E olha outra coisa, também evitará que dediquemos toda a nossa atenção a tudo o que este mundo oferece. É verdade, se a gente fizer assim, conseguir estar sempre se voltando, né? Sempre colocando, a gente pode até desviar o olhar, mas sempre que o Espírito Santo lembrar, porque ele lembra a gente, volta os olhos para o Senhor, porque quanto menos a gente fizer isso, menos a gente vai buscar as coisas do mundo, ser tentado, né? É mais ou menos como a gente está de dieta. E o que a primeira coisa que, pelo menos a minha nutricionista, né, quando me tratava com isso, falava, eu nunca esqueci esse aprendizado importante. Primeiro ela dizia que a dieta começa no supermercado. Porque esse negócio de ter coisas na geladeira, porque as visitas chegam, eu não vou comer. Mas deixa lá para quando alguém quiser, aquelas gordices, como fala minha sobrinha.
eu não vou, se eu só colocar nela, comprar no supermercado coisas que eu possa me alimentar, que eu possa comer, toda vez que eu abrir a minha geladeira ou a despensa, só vai ter aquilo ali. Eu não vou ser tentado, porque se eu ver outras coisas e resistir, vai ter dias que eu vou estar mais fragilizada. Vai dar um desejo de comer aquilo. E na hora que eu estiver faminta, né, der aquela fominha de intervalos, eu vou abrir a geladeira e não vou resistir. Porque o olhar para aquilo vai me tentar, vai me despertar o sabor, o prazer que eu sinto com aquilo. E é mais ou menos assim. A gente não ser tentado é não andar junto com aquilo, é não ficar olhando aquilo, achando que não, eu resisto numa boa. Só que nem todos os dias eu vou amanhecer fortalecido. Então nós precisamos nos ajudar. Isso é sabedoria. E ele está dizendo aqui também, a gente só olhar para Cristo, evitará que dediquemos toda a nossa atenção a tudo o que este mundo oferece. Os vícios, não pensar que eu posso resistir, estou fortinha. Senhor, ele faz uma oração linda aqui, o pastor, olha. Senhor, mostra-nos estas coisas invisíveis que precisamos ver e conhecer, que são muito mais importantes do que aquilo que podemos ver. Louvado seja o nome do Senhor. E é assim essa carta de Éfesos que nós vamos acompanhar aqui, essa leitura. Está em Éfesos, logo no capítulo 1. O pastor colocou aqui esse tema a partir do verso 15 do capítulo 1. Mas, como estudo, que é o que nós fazemos no devocional, né? É ler a leitura bíblica de maneira a estudar, a entender, né? Então isso inclui pesquisa, inclui contexto, ler um pouquinho antes, né? Que é o contexto da leitura, para entender a real situação, como foi escrito, né? Porque a gente às vezes pega aquela leitura a partir do que mas tem todo um contexto. Por exemplo, quando Jesus cita parábolas, eu preciso entender a realidade daquela época, porque Jesus fala num texto explicando, por isso que ele usa parábolas, que são assim figurativos, né? Ele usa a realidade do povo, como ele está falando ali, naquele período era o quê? Marcenaria, agricultura, né? Então ele usa o que? Sementes, plantações, ele fala da chuva, ele fala de pesca, que a coisa dos pescadores era muito intensa ali, a pesca. Ele fala de barro, as profissões daquela época, né? O oleiro, o pescador, o marceneiro, e tinha muito peregrinos, né? Então ele usa termos conhecidos do povo para explicar a grandeza da palavra, da sua obra, né? Então a gente tem que buscar esse entendimento, que nem às vezes Sara e Abraão. Que Sara não esperou, ela pecou, né? Colocar o marido dela para dormir com uma mulher. Mas ela não pecou, porque naquela época era permissível isso. Fazia parte da realidade deles, era algo da lei, né? A mulher que não pudesse ter filhos, como ela era, como é que se fala, estéril, né? Mas a única coisa, era permissível colocar uma das suas servas para, no caso eles buscavam muito geração, né? Tinha que ter herdeiros, tinha que ter legados, gerações. Então, para perpetuar a família, né? O nome da família, era permitido isso, e o filho não pertencia à serva, era da serva, mas fazia parte da geração ali de Abraão. O erro de Sara foi não esperar o tempo de Deus.
Deus já havia prometido um filho. Prometeu que ela geraria, que ela daria à luz. Mas a impaciência dela, pelos anos que foram passando e a promessa não cumpria, ela deu como nós fazemos, o nosso jeitinho, né? Não esperamos que Deus realize e a gente age por conta própria, né? Parece que não confiando no que Deus há de fazer. Então nós lemos sim texto, contexto, história, porque é um estudo, devocional é um estudo. Então eu voltei aqui um pouco para entendimento, porque Efésios é uma carta que Paulo faz orações e revela isso. Essas orações, o motivo que ele colocava diante do Senhor para a sua igreja de Éfeso, ele estava preso, esse pastor Paulo, e ele coloca maravilhosamente aqui a importância deles se dedicarem nas coisas de Deus, pela fé, né? Porque o povo estava muito materialista. Então é para nós muito isso aqui. E ele começa então lembrando de Jesus, lembrando de Deus, do Espírito Santo. E a gente pensa assim, muitas vezes, que já sabemos, mas é diário esse processo. Todos os dias nós precisamos trazer à memória as coisas de Deus. E ele inicia essa carta falando das bênçãos de Deus em Jesus Cristo a nós. O amor de Deus revelado, manifestado através de Jesus. A nossa redenção e cabeça da igreja, Jesus. E ele fala assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele, em Cristo, né? Antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele, só através de Jesus Cristo. E esse plano perfeito antes da fundação do mundo. Diante dele em caridade. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo as verdades da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. É através de Jesus Cristo. Ele, como Jesus Cristo mesmo revelou, ele é o caminho. Não tem outra forma de se chegar diante de Deus, é através de Jesus. Todo crente fiel, está no meu rodapé da Bíblia, tem vida somente estando em Cristo Jesus. Esses termos aqui, em todo o livro de Efésios, em toda a carta de Efésios, em Cristo Jesus, no Senhor ou nele, sempre se referindo em Cristo, olha só isso, ocorrem 160 vezes nesses escritos de Paulo. E em Cristo significa que o crente vive e age agora nessa esfera de Cristo Jesus. O novo ambiente do redimido é o da união com Cristo. Em Cristo, o crente tem comunhão consciente com seu Senhor. E nesse relacionamento, sua própria vida é considerada vida de Cristo, manifesta através dele. Essa comunhão pessoal com Cristo é a coisa mais importante na experiência cristã.
A união com Cristo é uma dádiva de Deus mediante a fé. A Bíblia contrasta nossa vida em Cristo com a velha vida não regenerada em Adão. Enquanto a velha vida é caracterizada pela rebeldia, pecado, condenação e morte, nossa nova vida em Cristo é caracterizada pela salvação, vida no Espírito, graça abundante, retidão e vida eterna. Ou seja, tem vida em Cristo, com Cristo, mas tem vida aqui no mundo em Adão, com as permissões que entraram devido ao pecado, que entrou no mundo. Então nós temos que ter essa sabedoria, vida com Adão, em Adão, onde tudo é permitido, onde há a rebelião, onde há a resistência às coisas de Deus, ou vida em Cristo, que é a vida consciente da salvação, é vida consciente de luta, de batalha, mas já vencida em Cristo. Temos que ter essa escolha, essa sabedoria em discernir. E aqui nós vamos prosseguir aqui a leitura, porque como ele falou, quando ele diz assim, nos predestinou para filhos por adoção de Jesus Cristo. E ele diz aqui, quando ele inicia, ele fala, bendito o Pai e nosso Salvador Jesus Cristo, o qual nos abençoou com bênçãos espirituais em lugares celestiais de Cristo. Eu pulei aqui para o verso 13 do capítulo 1, que diz também, através de Cristo, que em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Depois que a gente aceita que Jesus é o Filho de Deus, que veio ao mundo para nos salvar, que morreu para nos resgatar do poder da morte, da eternidade no inferno. E aí a gente é selado com o Espírito Santo da promessa, está em nós, O qual, o Espírito Santo, é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Esse resgate de Deus nos alcança, nos alcançou a partir do momento que enviou seu Filho Jesus. O véu se abriu. Nós hoje somos filhos por adoção devido a Jesus Cristo, E aqui fala sobre o Espírito Santo, aqui no rodapé. O Espírito Santo e seu lugar na redenção do crente é um dos pontos principais desta carta de Efésios, O Espírito Santo no crente marca ou sinal de propriedade de Deus, é a primeira porção ou quinhão da herança do crente. É o espírito de sabedoria e de revelação. Ajuda o crente a aproximar-se de Deus. Ele edifica os crentes como templo santo. Revela o mistério de Cristo. Tudo isso é o Espírito Santo em nós. Fortalece o crente com poder no homem interior. Promove a unidade da fé cristã na completa semelhança de Cristo. Entristece-se com o pecado na vida do crente. Quer repetidamente encher e capacitar o crente. Ajuda na oração
e na guerra espiritual. Oh, meu Deus! Agora sim, irmãos, depois desse início da carta de Éfesos, esse contexto maravilhoso, agora nós vamos entrar na referência bíblica que o pastor trouxe como meditação. Paulo continua aqui através do verso 15 dizendo: pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e a vossa caridade para com todos os santos, no caso a carta, né, as cartas, as informações que ele na prisão recebeu das notícias como estava a igreja dele em Éfesos, né, a igreja de Deus desse pastor Paulo, e ele como pastor enviando as cartas para animar, para dar notícias também, né, à igreja de dentro da cadeia. Ele diz: não cesso de dar graças a Deus, porque o que ele soube é que, aqui ó, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e a vossa caridade para com todos os santos. Imagina a alegria desse pastor tendo essas notícias da sua igreja. Aí ele diz a esses irmãos: não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobressalente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Paulo está exortando a olhar para Cristo, a entender quem é Jesus Cristo. É o que a gente fala todas as manhãs aqui: olhos fitos na cruz de Cristo, olhos fitos no Senhor, para que a gente não se perca quando a gente olha para a nossa volta, né? E aqui no rodapé está dizendo: a oração de Paulo pelos Efésios reflete o desejo máximo de Deus para todo crente em Cristo. É esse o desejo de Deus a nós: olhar para Cristo. Ele ora, Paulo no caso, ora para que o Espírito opere neles em maior escala. A razão dessa medida maior do Espírito é que os crentes recebam mais sabedoria, revelação e conhecimento a respeito dos propósitos redentores de Deus para a salvação presente e futura, e experimentem um poder mais abundante do Espírito Santo na sua vida. É o que nós fazemos aqui todas as manhãs, pedindo o Espírito Santo o seu entendimento, a sua sabedoria, o discernimento. Jesus em nós hoje. É Ele aqui conduzindo, é a promessa dele cumprida de estar conosco todos os dias até a sua volta, que não nos deixaria sós. Oh, meu Deus! É só assim
pela revelação dele, é o entendimento dele, é o que a gente pede, que ele nos dê essa sabedoria de entender a sua palavra, o que ele está nos revelando para esse dia, que amanhã nós o buscaremos novamente. Essa batalha é diária. A gente não pode perder esse ânimo, estejamos como estivermos, como amanheçamos, enfraquecidos ou não. É o poder dele que se manifesta em nós através de Jesus Cristo. É o Espírito Santo que nos revela. Está dizendo aqui que nos capacita, que nos fortalece. Essa carta é para edificar essa fé, essa certeza que temos, que só em Jesus, só nele a gente pode vencer. Por isso estamos aqui, irmãos. E fala aqui agora do poder. Para o crente progredir na graça e obter vitória sobre Satanás e o pecado, para dar testemunho eficaz de Cristo e para que a gente também usufrua a salvação final, é necessário o poder de Deus operando em nós. Poder, esse poder é a atividade, a manifestação e a força do Espírito Santo operante no crente fiel. É só isso operando em nós. Não tem outra forma da gente vencer as nossas próprias dificuldades e as coisas do mundo. A gente sempre fala aqui, tudo vai vir contra, para fazer com que a gente pare. Olha as verdades, desculpa, irmãos, é o ventilador jogando cabelo aqui. Olha essas verdades imputadas em nós de edificação. Paulo aqui está falando para os Efésios, e hoje nós somos os Efésios. A Bíblia foi palavra de Deus, editada através da inspiração do Espírito Santo, para que nós hoje também tenhamos acesso às verdades. Por isso que em João nós lemos: conhecereis a verdade. Conhecereis a verdade, a palavra, e é ela que nos libertará. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E Jesus, um pouquinho antes de falar isso, ele diz: se permanecerdes em mim e na minha palavra, tudo vai vir para que a gente pare. Satanás não quer que a gente seja liberto das amarras dele. Satanás nunca vai querer, nunca vai nos deixar chegar diante dessas revelações que nos liberta do poder dele. Mas isso é diariamente, porque todos os dias nós somos colocados diante de lutas difíceis, de batalhas, e nós não podemos contra eles. Tem verdades dizendo isso aqui. Nós não podemos. É Cristo em nós. É no poder de Cristo. E hoje está sendo confirmado isso aqui, essa nossa leitura. Vamos prosseguir aqui, ó. Esse poder é a atividade, a manifestação e a força do Espírito Santo operando no crente fiel. É o mesmo Espírito de poder, olha isso, que ressuscitou Cristo dentre os mortos e o assentou à destra de Deus. Oh, meu Deus! E aqui, quando ele fala dos filhos da desobediência, está explicando aqui na Bíblia. Revela uma razão por que o cristão deve ter grande compaixão e misericórdia dos que ainda vivem em ofensas e pecados. Aqui, no caso, é quando diz assim, ó, no 2, tem um versículo que Paulo fala:
o Espírito Santo, né? Deus, através de Jesus, nos vivificou, estando em vós, ele está lembrando por que a gente tem que orar pelos que não ainda alcançaram a graça de Deus na salvação, não aceitaram Jesus, ou seja, aqueles que ainda vivem em Adão, em pecado, né? Ainda não vieram para a vida em Cristo. Então ele está dizendo, nos lembrando, ele está lembrando aqui aos Éfesos, mas a nós também, que nós também estávamos em ofensas e pecados no outro tempo, andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do espírito que agora ainda opera nos filhos da desobediência, aqueles de Adão, entre os quais todos nós também antes andávamos em desejos da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne, dos nossos pensamentos. Éramos também, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, mesmo estando nós em Cristo, pela graça em Cristo nos salvou. Então, pela graça, nós fomos salvos. Essa é a única diferença nossa para os que ainda não foram resgatados, os que ainda não disseram sim para Jesus. E a gente está sendo lembrado aqui por quê? Para orarmos, para que a gente não abandone esses. Somos separados somente por termos aceitados e pela graça fomos resgatados. Mas a gente precisa prosseguir em oração. Então é por isso que ele fala aqui: deve ter grande compaixão e misericórdia dos que ainda vivem em ofensas e pecados, porque todo aquele que está em Cristo é controlado por Deus, pelo Espírito Santo. Mas quem não está é controlado por Satanás. Sua mente está obscurecida para que não veja a verdade de Deus. Tais pessoas ainda estão escravizadas pelo pecado. Ela é irregenerada. Então nós temos, assim como Deus teve esse olhar misericordioso de nós temos que prosseguir assim também. Por isso estamos aqui. Lembra que a gente sempre fala? Para que não sejamos confundidos. Porque às vezes Satanás vem com tanta perspicácia, né? Sabedoria para nos alcançar e nos conhecendo também as nossas fraquezas, porque nós a todo momento nos revelamos com toda facilidade. Às vezes eu vejo que Satanás não tem dificuldade nenhuma de usar estratégias para me atrair, porque eu mesma me revelo com os meus atos, com as minhas más escolhas, com a minha tendência ao pecado que nós temos. Somos todos carnais e por isso estamos aqui, para que a gente tenha sempre a orientação, a força, a sabedoria. Mais uma vez, nós não podemos vencer Satanás, nós não podemos vencer nem a nós mesmos as nossas dificuldades de resistir ao erro, ao pecado, às tentações. Mais uma vez, lembro no início aqui, quando a gente iniciou esse devocional, lembra que eu falei da minha nutricionista para comigo? Que a minha geladeira, né, o meu supermercado, já começa ali a minha dieta. Se eu sentir uma fome, uma tentação para comer algo que eu não posso, que é restrito a mim, essa dieta restritiva de emagrecimento ou de saúde, eu tenho que abrir a minha geladeira e não ser tentada. A minha despensa não pode ter coisas lá que não, deixa lá que é para minha família, que é para quando eu recebo. Não.
eu tenho que abrir e ter somente coisas que eu vou ter que me virar, me saciar com o que tenho ali. Então, a minha sabedoria é só abastecer ali de coisas permissíveis. Eu vou comer sem culpa, tá entendendo? Porque com certeza, na hora que eu tiver com fome e nem conseguir raciocinar, quando eu vejo, já comi o que eu não podia. Assim tem que ser a minha caminhada cristã. Eu não posso pagar para ver. Eu não posso achar que, um exemplo, um vício, eu posso sair com os amigos que estão todos lá com um copo de bebida alcoólica na mão e tá numa boa, que eu já estou recuperado, eu já venci, isso aí não vai me fazer. Eu não posso tentar, eu não posso facilitar, porque tá dentro de mim ainda aquele lado carnal, aquele lado que não vai conseguir resistir. Então eu tenho que todos os dias fazer a minha parte. Lembra do Salmo 1? Não andeis na roda dos escarnecedores e tal. Eu tenho que ter essa sabedoria e esse discernimento. E como essa carta fala, né? Isso nós temos com o Espírito Santo. É Ele em nós que nos convence, que nos fortalece, que nos dá direção, que se revela na palavra dele. E hoje nós estamos sendo avivados nesse propósito de edificar a nossa fé, a nossa força, quando a gente anda na direção com os olhos nele. Por isso que o tema de hoje é vendo o invisível, né? E isso é o quê? Os olhos da fé. É quando você sabe e crê, mesmo se os seus olhos não estão mostrando. E aqui eu vou repetir a oração que o pastor fez de 2 linhas só. Senhor, mostra-nos estas coisas invisíveis que precisamos ver e conhecer, que são muito mais importantes do que aquilo que podemos ver. Você não será cego para as suas riquezas espirituais se os olhos estiverem fixos em Jesus. E eu quero voltar um pouquinho aqui para quem não viu e ouviu, né, esse vídeo inicial, embora tá aí, vai ficar salvo aí para você ver. Esse devocional é de número 126, nesse dia 14 de março. Esse é o nosso vídeo 126 de devocionais aqui diário. Todos salvos, glórias a Deus. Eu mesma volto lá e a palavra de Deus manifestada a nós todas as manhãs. Eu quero voltar só nessa parte que fala aqui, ó. Quando o pastor colocou aqui, melhor poderemos ver, quanto mais a gente olha para Deus, melhor poderemos ver o mundo visível como realmente ele é. Melhor poderemos compreender a nossa esperança de vida eterna e compreender a abundância das nossas riquezas que temos em Jesus Cristo. Ele nos capacitará a manter a perspectiva adequada deste mundo visível. Também, o principal, evitará que dediquemos toda a nossa atenção a tudo o que esse mundo oferece. É somente isso, simplesmente isso acontece quando a gente olha para Deus. Está passando por situação difícil, olha para a cruz de Cristo, porque no mínimo o Espírito Santo vai te lembrar que amor foi esse sobre a nossa vida, sobre nós, e o poder de não ver mais Jesus morto na cruz. A gente vai lembrar que o Espírito Santo operou essa força de ressuscitar o nosso Senhor. E a partir disso, nós temos vida com Ele, temos essa alegria da salvação. E então, quando a gente olha para a cruz e não vê o Cristo morto lá, a gente sabe
que é a esse Deus, é a esse poder que nos foi entregue através disso, né? Através da morte de Cristo. É esse Deus a quem servimos e é esse Deus, nesse Deus a gente pode sim alcançar vitória. Nesse dia, a gente entrega o nosso dia nas mãos do único que sabe o que enfrentaremos e sabe que estamos aqui para isso, para obtermos a vitória, porque Ele nos alcançou primeiro nessa manhã. Então, recebemos agora a armadura de Deus, através da espada que Ele traz, né, como batalha espiritual, é a espada, que é a palavra. Então, nós estamos munidos do armamento necessário para vencermos o dia de hoje, porque amanhã a Deus pertence. Amanhã, ao acordar, se Ele ainda tiver propósito para a minha vida, eu vou estar aqui, e você também. Nós buscaremos mais uma vez esse devocional, esse pão, esse maná diário que Ele há de nos conceder. E nós haveremos, Pai, de terminar esse dia glorificando o Seu nome em gratidão, porque é o Senhor quem vai nos conceder essa vitória, como o Senhor nos concedeu ontem, Pai, a vitória sobre o dia. Em nome de Jesus, vá à frente, Pai, de onde tivermos de estar nesse dia. Vá junto pelo caminho, nos protege, o nosso ir e vir. Colocamos também diante de Ti, Pai, não só as nossas dificuldades, as nossas situações que enfrentamos, Pai, mas os nossos nomes, aqueles nomes que a gente ora todos os dias, Pai. Entes queridos, amigos, irmãos, as situações, Pai, os nãos recebidos, Pai. Fortalece, alcança vidas, Pai. Renova as forças, renova a fé, aviva a esperança de prosseguir, Pai. Só o Senhor pode nos dar essa força para perseverarmos, para que a gente não seja sucumbido, Pai, pelas forças do mal que vêm como ventos fortes contrários. Mas o Senhor nos protege, o Senhor nos traz poder através do Espírito Santo que habita em nós. Te agradeço e louvo o Teu nome, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, abençoa-nos, Pai. Entregamos esse dia que está surgindo nas Suas poderosas mãos. A paz do Senhor, irmãos. Deus continue nos abençoando. Até amanhã, com mais um momento aqui, um devocional compartilhado. Leia Efésios capítulo 1. Esse livro que é uma oração de um pastor usado pelo Senhor, nos ensinando hoje o poder da oração, o poder de olhar para Deus, olhar para Cristo. Amém? A paz.